Ela não era uma lenda. Era real. Pesava mais de 50 quilos. Tinha medidas exatas gravadas por Deus. E em toda a história da humanidade, nenhum objeto causou tanto terror, tanta glória e tanto mistério quanto essa caixa de madeira coberta de ouro. Reis a temiam. Exércitos recuaram diante dela sem que uma flecha fosse disparada. Nações inteiras mudaram o curso de suas histórias por causa dela. E num determinado momento da história, ela simplesmente desapareceu. Mas o que ninguém te conta é o seguinte: antes de sumir, a arca fez algo que vai te fazer questionar tudo o que você aprendeu sobre o poder de Deus na Terra. Fica até o final. A revelação final não está onde você imagina. Para entender a Arca da Aliança, você precisa primeiro entender o momento em que ela nasceu. Recue mais de 3.000 anos. O povo de Israel acabou de viver o evento mais dramático de sua história: a saída do Egito, 10 pragas, o Mar Vermelho partido ao meio, o exército mais poderoso da antiguidade afogado nas águas. Nenhum povo no mundo antigo havia experimentado nada parecido, mas agora eles estavam num deserto, sem comida garantida, sem água visível, sem mapa, sem destino claro. 2 milhões de pessoas marchando por uma extensão árida sob um sol implacável, sustentados apenas pela promessa de que Deus estava no meio deles. É exatamente nesse contexto que Deus chama Moisés ao topo do Monte Sinai. A montanha estava coberta de nuvem espessa, trovões que não eram trovões, fogo que não consumia, uma presença tão pesada que o povo, ao longe, tremia e pedia para não ouvir mais a voz diretamente, com medo de morrer. E do meio dessa presença, Deus deu uma instrução que ninguém esperava: construa uma caixa. Não qualquer caixa, uma caixa com especificações divinas. Madeira de acácia, uma das madeiras mais resistentes do mundo antigo, revestida de ouro puro por dentro e por fora, 2,5 metros de comprimento, com argolas de ouro nos cantos e varões para carregá-la. Esses varões nunca deveriam ser removidos. A arca nunca deveria tocar o chão, nunca deveria ser tocada com as mãos. Por cima, uma tampa de ouro maciço, com 2 querubins esculpidos de uma só peça, asas abertas, rostos inclinados um ao outro, olhando para baixo. Esse espaço entre as asas dos querubins tinha um nome: o propiciatório, o ponto onde Deus disse que se manifestaria, o encontro entre o eterno e o temporal, entre o Criador e a criatura. A Arca da Aliança não era um símbolo religioso, era o trono de Deus na terra. E o que foi guardado dentro dela explica por que ela causava terror em tudo que se aproximava. Antes de revelar o que havia lá dentro, escreve nos comentários agora: qual dos 3 objetos você acha que era o mais poderoso dentro da arca? Tábuas da lei, o maná ou a vara de Arão? A resposta vai te surpreender. Dentro da arca havia exatamente 3 objetos, e cada um era, por si só, um milagre preservado. O primeiro eram as tábuas da lei, não uma cópia. As pedras originais onde o dedo de Deus havia gravado os 10 mandamentos no Sinai. 2 fragmentos de rocha que carregavam a caligrafia do Criador do Universo. O segundo era um vaso de ouro contendo maná, o pão sobrenatural que havia caído do céu todas as manhãs durante 40 anos no deserto, preservado como evidência material de que Deus provê quando todos os recursos humanos se esgotam. O terceiro era a vara de Arão, seca, sem raízes, sem água, guardada uma noite dentro do tabernáculo, junto com as varas de outras tribos. E na manhã seguinte, apenas a vara de Arão havia brotado, florescido e produzido amêndoas maduras. Uma árvore morta produzindo frutos sem nenhum processo natural. 3 objetos, 3 milagres. Cada um prova de que as leis da natureza eram, para Deus, sugestões que ele mesmo havia feito e podia suspender quando quisesse. Mas havia algo mais na arca que nenhum desses objetos explica sozinho. Havia a presença, a Shekinah, a glória visível de Deus, habitando sobre o propiciatório, entre as asas dos querubins. Uma nuvem de dia, fogo de noite, que acompanhava Israel pelo deserto. Quando a nuvem se movia, Israel marchava. Quando parava, Israel acampava.
A arca não era um recipiente de relíquias, era a habitação do próprio Deus. E quando essa habitação se movia para a batalha, os resultados eram impossíveis de explicar. O primeiro grande teste da arca no campo de batalha foi o Rio Jordão. Israel precisava cruzar para entrar na Terra Prometida. O Jordão estava em cheia, transbordando fora de estação. Nenhuma ponte, nenhum barco. 2 milhões de pessoas, animais, crianças, pertences. Deus deu a instrução. Os sacerdotes levariam a arca aos ombros e caminhariam até a margem. No instante exato em que os pés dos sacerdotes tocaram a beira da água, o rio parou. As águas que vinham de cima se levantaram como uma muralha, à distância, enquanto as que desciam se escoavam completamente, revelando o leito seco. Os sacerdotes ficaram parados no meio do rio seco, segurando a arca, enquanto 2 milhões de pessoas atravessavam. Quando o último israelita chegou à margem, os sacerdotes saíram e as águas voltaram, transbordando como antes. Mas pense no que esse momento significava para aqueles sacerdotes. Eles não tinham garantia prévia de que o rio pararia quando seus pés tocassem a água. Tinham apenas uma palavra e tiveram que caminhar até a margem de um rio transbordando, com a arca nos ombros, confiando que algo aconteceria quando chegassem. A fé não foi testada na beira do rio, foi testada nos passos que os levaram até lá. Jericó foi o próximo teste. As muralhas de Jericó existiram. Arqueólogos confirmam. Eram largas o suficiente para casas serem construídas sobre elas. Altas, duplas em alguns pontos. A instrução de Deus foi deliberadamente anti-estratégica. Marche ao redor da cidade em silêncio, uma vez por dia, durante 6 dias. No 7º dia, 7 vezes. E ao 7º giro, quando os sacerdotes derem o sinal, todo o povo gritará e as muralhas cairão. Os arqueólogos documentaram algo que não conseguem explicar. As muralhas do período correspondente desabaram para fora, não para dentro, como seria esperado de um ataque, para fora, como se uma força interna as tivesse explodido. 6 dias de marcha silenciosa, ao redor de uma cidade que sabia que estava sendo observada. Os moradores de Jericó viam aquele povo girando sem disparar uma flecha, sem gritar, sem fazer nada que fizesse sentido militarmente. E talvez o silêncio tenha sido mais aterrador que qualquer grito de guerra, porque dizia: não precisamos de estratégia, temos algo no centro dessa procissão que torna qualquer tática irrelevante. Mas havia um lado da arca que os livros infantis bíblicos nunca mostram. Ela não era apenas um instrumento de vitória, era santidade ativa. E santidade, no sentido bíblico, não é gentileza, é separação absoluta entre o sagrado e o profano. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, porque o que vem a seguir é o episódio mais perturbador de toda essa história. Ele envolve um homem que tentou fazer a coisa certa e morreu por isso. O rei Davi havia esperado anos para trazer a arca de volta a Jerusalém. Era um dia de celebração nacional. 30.000 homens escolhidos acompanhavam a procissão. Músicos, dança, alegria genuína. A arca estava sobre uma carroça nova, puxada por bois. Num ponto do caminho, os bois tropeçaram. A arca balançou. Uzá, que caminhava ao lado, estendeu a mão para segurá-la. Um reflexo, um gesto protetor. Ele caiu morto no mesmo instante. O texto de 2 Samuel é direto e perturbador. A ira de Deus se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, junto à arca, sem processo, sem explicação expandida. Davi ficou com raiva, depois com medo, interrompeu a procissão inteira e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, a ruptura de Uzá. Há um detalhe no texto que costuma passar despercebido. O texto diz que Davi ficou com raiva antes de ficar com medo. Não era a raiva de Deus, era a raiva de quem não entende, de quem vê algo que parece injusto e não tem resposta imediata. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ficou com raiva de Deus. E o texto não o condena por isso. Documenta a reação humana com honestidade brutal. Às vezes, a santidade de Deus nos perturba antes de nos ensinar. A razão está enterrada numa instrução anterior ignorada. A arca
nunca deveria ser transportada sobre uma carroça. Esse era o método dos filisteus. A lei era clara: somente os levitas da família de Coete podiam carregá-la nos ombros, com os varões de ouro. Davi havia copiado o método pagão sem perceber, e a consequência chegou não com intenção, mas com precisão. Uzá não morreu por malícia. Morreu porque a santidade não negocia com a boa intenção quando a instrução foi ignorada. E aqui está a pergunta que vai ficar com você. Existe hoje na sua vida alguma coisa sagrada que você está carregando do jeito errado, com boas intenções, mas com o método dos filisteus? Guarda essa pergunta. Ela volta no final. Antes da procissão de Davi, houve um episódio que explica tudo. O dia em que Israel perdeu a arca para os filisteus. Numa batalha devastadora, Israel tomou uma decisão desesperada: trazer a arca do tabernáculo para o campo de batalha como se fosse um talismã de vitória garantida. Os sacerdotes Hofni e Finéias, homens corruptos que abusavam do cargo, carregaram a arca até o acampamento. Quando a arca chegou, o grito de Israel foi tão alto que a terra ressoou. Os filisteus ouviram e tremeram, mas então, em vez de recuar, lutaram, e Israel foi derrotado. 30.000 mortos. Hofni e Finéias mortos. A arca capturada. A arca não era uma garantia automática para quem a carregasse. Ela obedecia a Deus, não a Israel. Os filisteus levaram a arca para Asdod, para o templo do seu deus Dagon, e a posicionaram como troféu aos pés da estátua. Na manhã seguinte, Dagon prostrado com o rosto no chão, diante da arca, como em adoração. Os sacerdotes o levantaram. Na manhã seguinte, Dagon havia caído de novo, com a cabeça e as mãos quebradas sobre o limiar da porta. E então vieram as pragas, tumores, ratos, destruição em cada cidade filisteia para onde a arca era transferida. Asdod, Gate, Ecrom, cada uma recusava recebê-la depois de sofrer. Por 7 meses os filisteus tentaram resolver o problema, até que a conclusão foi unânime: devolva antes que todos morramos. Há um detalhe revelador que confirma que os filisteus sabiam exatamente com o que estavam lidando. Quando decidiram devolver a arca, seus sacerdotes disseram que enviassem também uma oferta expiatória de ouro, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, um para cada cidade atingida, um reconhecimento público, em metal precioso, de que o Deus de Israel havia agido. Os inimigos de Israel confessaram em ouro o que Israel às vezes esquecia na rotina religiosa: que Deus é real, que age e que sua presença não é decorativa. Colocaram a arca numa carroça, amarraram 2 vacas jamais domadas, com filhotes recém-nascidos em casa, sem condutor, sem rédea. Se fossem direto para Israel, abandonando os filhotes, seria prova do poder do Deus dos hebreus. As vacas foram direto, mugindo enquanto andavam, um mugido de mães separadas de seus filhos, sem desviar, sem parar, sem voltar, direto para Israel, como guiadas por algo invisível. Depois da tragédia de Uzá, Davi passou 3 meses estudando a lei. Descobriu onde havia errado, convocou os levitas certos, explicou o erro. E na segunda procissão, a arca foi carregada nos ombros dos sacerdotes, com os varões de ouro, exatamente como ordenado. Davi dançou diante da arca com tanta intensidade que sua esposa o desprezou pela janela. Ele respondeu: foi diante de Deus que dancei, e ainda me tornarei mais vil que isso. A arca chegou a Jerusalém. Anos depois, Salomão construiu o templo. 7 anos de construção, 180.000 trabalhadores, pedras cortadas em silêncio na pedreira, para que nenhum martelo fosse ouvido no canteiro, porque a casa de Deus merecia ser erguida sem barulho de ferro. Salomão fez um discurso de dedicação do templo, que é um dos textos mais extraordinários de todo o Antigo Testamento. Ele disse: mas é verdade que Deus habitará na terra? Eis que os céus e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Era um rei no auge da sua glória, inaugurando a maior construção do seu reinado, reconhecendo publicamente que o prédio era insuficiente, que a casa era um gesto, não um contentor, que Deus é maior do que qualquer coisa que mãos humanas possam erguer para ele. No dia da dedicação,
A arca foi carregada para o Santo dos Santos. Quando os sacerdotes saíram, uma nuvem preencheu o templo tão densa que não conseguiam ficar de pé para ministrar. A glória de Deus havia habitado o lugar. Era o auge, o ponto de chegada. E então, o silêncio. Depois do reinado de Salomão, a arca desaparece da narrativa bíblica, não gradualmente. Os babilônios destroem o templo décadas depois, levam os utensílios sagrados, e a arca não é mencionada entre o que foi capturado. Ela simplesmente não está mais lá, como se tivesse sido removida antes que os inimigos chegassem. Existem 3 teorias sobre onde ela está. A primeira está em Aksum, na Etiópia, numa pequena capela chamada Igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, guardada por um único monge que assume o cargo e nunca mais pode sair até a morte. Nenhum jornalista, arqueólogo ou líder político já entrou naquela sala. O governo etíope reconhece a reivindicação e nenhuma investigação externa jamais foi permitida. A segunda, o profeta Jeremias a escondeu numa caverna no Monte Nebo antes da invasão babilônica, selou a entrada e declarou que o lugar permaneceria desconhecido, até que Deus reunisse seu povo novamente. A terceira é a mais radical. No Apocalipse, João vê o templo de Deus aberto no céu, e dentro, a Arca da Aliança. Se a visão é literal, ela não está em nenhuma caverna. Está onde nenhuma arqueologia pode alcançar. Nenhuma foi provada, nenhuma foi descartada. E aqui está a recompensa que esse vídeo inteiro estava construindo para te entregar. No livro de Hebreus, a arca é descrita como uma sombra, uma antecipação de algo infinitamente maior. Ela ficava atrás de um véu grosso que separava o povo do Santo dos Santos. Apenas o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, com sangue de animais. Acesso mediado, restrito, controlado. No momento em que Jesus morreu na cruz, esse véu foi rasgado, de cima a baixo, não por mão humana. A arca carregava a lei gravada em pedra fria. Jesus gravou a lei no coração vivo. A arca tinha o maná, pão sobrenatural para o deserto. Jesus disse: "Eu sou o pão da vida." A arca tinha a vara morta que produziu vida. Jesus morreu em madeira e ressuscitou. A arca matava quem se aproximava errado. Jesus disse: "Venha a mim, todos os que estão cansados." O desaparecimento da arca não é uma tragédia arqueológica, é uma declaração. Ela cumpriu seu papel. A sombra foi substituída pela realidade. E agora, a pergunta que ficou guardada desde o episódio de Uzá: existe na sua vida algo sagrado que você está carregando do jeito errado, com boas intenções, mas com o método dos filisteus? Suas intenções podem ser genuínas, mas se você está se aproximando de Deus pelos seus próprios termos, pela sua própria conveniência, a história da arca tem algo a te dizer. O acesso está aberto. O véu foi rasgado, mas foi rasgado de cima para baixo, nos termos de Deus, não nos nossos. E a pergunta que a arca sempre fez ainda ecoa hoje. Você está carregando o sagrado do jeito certo? Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa pergunta. Nos vemos no próximo. Inscreva-se no canal e ative o sino para mais vídeos como esse.